E eu quero então fazer uma oração com você agora. Você precisa de razões para viver? Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, porque nós falamos muito sobre, diretamente para você, nas outras 3 abordagens, mas hoje eu quero falar não para você, mas eu quero falar com você a respeito do seu amigo, a respeito das pessoas que Deus tem colocado ao seu redor. Hoje nós vamos falar sobre razões para viver. Trate o seu amigo, porque Deus cura usando pessoas. Você pode fechar os seus olhos, fazer uma oração. Deus, eu peço que o Senhor nos ensine, eu peço que o Senhor nos ajude, nos dê o entendimento, Deus, da Tua Palavra, das intenções da Tua Palavra para conosco. Abençoa-nos, ó Pai, e nos abençoe a sermos abençoadores também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa ideia de cura pela fala, ela acabou assim, ficando... o Freud ficou meio famoso, como se ele fosse a pessoa que assim, descobriu, né, a cura pela fala, que a fala e tudo, mas não é assim plausível, a menos que alguém não conheça nem a Bíblia e nem a história da igreja, porque Freud está logo ali, né, há um século atrás, e a Escritura sempre nos orientou e sempre direcionou o povo de Deus, e o povo de Deus sempre se aconselhou mutuamente, sempre fez uso da palavra de Deus para tratar das almas, tratar das pessoas. E a igreja sempre então foi fonte de cura. Era muito comum se chamar um sacerdote de o cura d'almas, porque a palavra... Que palavra? Do sacerdote? Não, porque é a palavra de Deus ministrada através de alguém promove a cura, e a palavra de Deus, ela é curativa. E o povo de Deus então sempre fez assim. Mas o que importa para nós hoje na nossa conversa é o seguinte: você diz assim, eu sou cristão e eu quero ajudar um amigo, o que eu devo fazer? Eu quero ajudar um amigo que... E aí, as possibilidades são inúmeras. Nós temos falado sobre razões para viver e nós temos dado um foco à questão de pessoas que estão desistindo da vida. Então, pode ser ajudar um amigo que está desistindo da vida, ou que tenha desistido da vida, ou que já pensou, ou até tenha atentado contra a própria vida? Sim. Mas mais do que isso, porque a palavra de Deus, ela tem... cura para todas as dores e circunstâncias do fundo da nossa alma, da nossa existência. A palavra de Deus é o remédio de Deus para o homem. A palavra de Deus, ela tem poder. É assim que ela se apresenta. Ela tem poder para transformar vidas. E você se pergunta, como eu posso ajudar um amigo? Olha... na verdade, você não apenas pode ajudar. A verdade é que um cristão, ele deve ajudar. Os relacionamentos, eu não sei como é que você tem assim, como é que é a sua relação com as coisas e com as pessoas. Eu não sei como é que você pensa assim, eu tenho um carro, eu tenho um amigo, eu tenho um primo, eu tenho... Qual que é a sua relação com as coisas ao seu redor, com as pessoas ao seu redor? Segundo a palavra de Deus, Deus é o dono de todas as coisas, inclusive Ele é o dono desse seu nariz, né? A gente fala assim, eu sou dono do meu próprio nariz, eu faço o que eu quiser, para onde Ele apontar eu vou. Não, você não é dono do seu nariz. Deus é dono de todas as coisas. A gente precisa ter uma relação com todas as coisas, uma relação que a gente chama de mordomia. Não é a mordomia naquele mau sentido da pessoa que é relaxada e fica lá sem fazer nada.
é a mordomia no sentido do cuidado, de ser mordomo. Você não é o dono, mas você é o mordomo, você cuida. Então, você precisa entender, e biblicamente isso é muito claro, que os relacionamentos pessoais, eles são oportunidades para servir e ministrar. Se você pegar qualquer tipo de relacionamento bíblico, você vai ver instrução a respeito de serviço e ministração. Se você pegar relações familiares, marido e mulher, filhos, se você pegar relações patrão e empregado, todas as relações de amizade, em todas as relações nós somos chamados para esse dever de servir e de ministrar. Então, é preciso que você, que possui alguma coisa, e aí eu não estou falando assim em termos de posse, porque eu já disse que todos nós somos mordomos, mas não é no sentido de ser dono e controlador, mas no sentido de possuir. Qual a responsabilidade que você tem? Você tem responsabilidade. Então, se o seu amigo está sofrendo, o seu amigo está com problemas, o seu amigo precisa de Jesus, você tem responsabilidade com isso. Não dá para ignorar. Então, você pode e você deve ajudar o seu amigo. E aí, a gente pergunta assim, mas pastor, eu não sou um especialista, eu não sei o que fazer. A pessoa, meu amigo está com essa ou com aquela característica, ou está com esse pensamento, eu não sei o que fazer. Como que eu posso ajudar uma pessoa? Meu irmão, a Bíblia, ela simplifica tudo. E especialmente Jesus Cristo torna tudo muito mais simples para nós. Porque quando nós precisamos de um modelo, para qualquer boa ação, qualquer boa atitude, qualquer coisa que você queira fazer bem, você pode mirar em Jesus. Porque você vai encontrar nele os princípios para você fazer bem aquilo que você vai fazer. Agora, quando se fala de cuidar da alma de alguém, aí pronto, Jesus Cristo é a pessoa em quem você precisa se inspirar. E eu quero indicar para você, eu esqueci de trazer aqui, eu queria mostrar para vocês aqui um livro, que é um livro que chama-se Instrumentos nas Mãos do Redentor. O autor dele é o Paul Tripp. E esse livro, se você veio porque você está muito interessado nesse assunto, eu recomendo que você leia este livro. É um livro que vai te ajudar muito, com muito mais substância do que eu vou conseguir trazer para você aqui nessa noite, sobre como ajudar o seu amigo. E esses princípios aqui que eu vou trazer, que são baseados em Jesus Cristo, no que a gente vê na pessoa de Jesus, ao atuar sobre a vida de alguém, socorrendo, ajudando alguém, eu encontrei nesse livro também, Instrumento nas Mãos do Redentor. Então faço aí insisto que você conheça, que se você tem interesse em se aprofundar um pouco mais, conheça mais, porque vale a pena, tá bom? Primeira característica de alguém que quer ajudar uma pessoa que está em sofrimento, primeira característica, primeira atitude é a atitude de amar. Pode parecer simplista para você as coisas que eu vou falando, mas à medida que eu for explicando, você vai prestando atenção para entender o que eu realmente estou dizendo. Amar. O amor é fundamental. E ele é indispensável para o conselheiro, para você que vai aconselhar em nome do Senhor. Essa é a base. Você precisa criar um ambiente de confiança e de empatia, que a gente define melhor como compaixão. Eu acho que compaixão é uma palavra mais bem aplicada, porque a empatia é sentir a mesma coisa. A compaixão é você se ligar àquilo, mas conseguir agir sem os efeitos da emoção que aquela situação causa. E eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8.
versículos 38 e 39. Eu disse que o conselheiro precisa demonstrar amor genuíno pelo aconselhado. Eu disse que ele tem que criar esse ambiente de confiança, de empatia. E eu disse que a característica fundamental é amar. Olha o que diz Romanos 8, 38 e 39. Diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, por que eu posso concordar plenamente com a conclusão que o apóstolo Paulo faz aqui nesse texto? Porque eu conheço a história de Jesus, eu conheço toda a trajetória de Jesus. Eu sei que Jesus Cristo foi à cruz e eu sei como ele foi à cruz por mim. Então, quando eu digo que é preciso amar, você precisa pensar o que é que você realmente quer fazer. O que você está querendo fazer? Você ama, porque o Senhor Jesus, o amor que a Bíblia apresenta é um amor altruísta, decidido e abnegado. Ele não tem interesses próprios. Eu não vou ao meu amigo para eu ficar bem na fita. Eu não vou porque eu tenho que dar satisfação. Eu vou porque eu tenho uma consciência de um dever e uma vontade de agradar ao Pai. Esse é o amor de um conselheiro. Um desejo de agradar ao Pai. É assim que Jesus agiu. Porque quando eu vejo Jesus sendo expulso daquela cidade dos samaritanos, porque no seu rosto eles viram que ele decididamente ia para Jerusalém, e aquela era a última vez que ele iria para Jerusalém, eu entendo a dimensão desse amor, então eu posso concordar, de fato, nada pode nos separar do amor de Deus, e nada pode separar Jesus de agir com amor a favor daqueles a quem ele está salvando. Então, essa atitude, ela tem que ser característica. Então, eu já digo para você, você deseja ajudar alguém, você precisa conhecer o amor de Deus. Porque nós só damos do que nós recebemos. Se você não conhecer o amor de Deus, se você não estiver mergulhado no amor de Deus, se você não estiver entregue ao amor de Deus, se você não estiver seguro no amor de Deus, você não consegue lidar com as situações, porque vão aparecer situações difíceis e que vão colocar você numa situação de achar que não é possível lidar. Mas o amor, ele não coloca barreiras. Quando o caso é o amor, não tem barreiras, não tem dificuldades. Eu estou dizendo que não tem dificuldades, a dificuldade está lá, mas eu estou disposto a fazer isso. O cristão, ele precisa ter essa decisão. Eu vou ajudar alguém por amor ao Pai. Às vezes ajudar alguém é difícil. Eu vou dizer para você, a minha vida é ajudar pessoas, e conversar com pessoas, e buscar pessoas, e tentar levar pessoas para a presença do Senhor. Vou te falar um negócio. Quanto menos a pessoa precisa, mais aberta ela é para ajuda. Quanto mais ela precisa, mais fechada ela é, mais farpas ela joga em você, você vai lá ajudar, ela bate em você, não quer. Por quê? Porque isso é o problema que ela está vivendo, isso faz parte daquilo que ela está vivendo. É claro que eu não sou o Salvador, Jesus Cristo é, então eu tenho um limite. Há um momento em que eu não posso ir mais, mas eu não tenho. Tem pessoas que eu não iria nem uma vez, se não fosse por causa de Jesus. Porque eu vou para apanhar, já sei. Eu já sei que eu vou para apanhar.
Mas por causa de Jesus eu vou, porque eu continuo amando a pessoa que está jogando pedra em mim. Por quê? Porque isso é parte do problema dela. E aqui eu quero fazer um elogio, por exemplo, ao nosso sistema de saúde aqui, no atendimento a pessoas com problemas mentais, né? O Sersan, já falei para vocês aqui. Se você for a um lugar como esse, onde as pessoas com problemas mentais estão sendo atendidas, você vai ver várias pessoas lá em surto. Para quem está de fora a primeira vez, porque eu tive minha primeira vez de ir, né? Primeira, segunda, terceira, aí você é um ambiente assim, a gente não sabe o que fazer, você fica assim, sabe? Até que você percebe que sabe sim. Porque é muito carinho e acolhimento que tem ali. As pessoas são acolhidas ali, né? Eu tenho o prazer de ser do contra, sabe, irmão? Falar bem de quem as pessoas falam mal, né? Falar bem de quem faz a coisa certa. Então, você vê ali que o carinho, o amor, a aproximação, agora às vezes aproximando de uma pessoa que está agressiva, que está querendo, assim, não é que ela quer te bater, mas às vezes ela passaria por cima de você porque ela está indo ali, alguma coisa. Então, assim, o amor, à medida que eu tive a oportunidade de estar nesse lugar mais vezes, o que veio ao meu coração foi uma compaixão tremenda. E eu vejo que pessoas que não estão em surto nem nada, são pessoas assim que, né, estão aí no dia a dia normal da vida aí, elas também têm uns surtos assim de agressividade, né, que não é assim, não é diagnosticável, sabe? Mas porque a necessidade da alma, a pessoa que está precisando, a pessoa que está te atacando, ela está precisando. Então tenha amor. Se Deus não amou o mundo, Ele não envia Jesus, porque Deus amou o mundo, Ele enviou Jesus. Então a base para você ajudar uma pessoa é o amor, e é conhecendo o amor de Deus. Então, esse amor, ele é expresso, porque assim, não, quer dizer que eu tenho que ter assim, uma coisa no meu coração pelas pessoas. Não, amor é atitude prática, amor é ação. Veja, é preciso agir com paciência, por exemplo. Paciência é uma característica do amor. Bondade é uma característica do amor. A humildade e a disposição para ajudar são características do amor. Um dia você observa o fruto do Espírito, se não são todos aqueles, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está lá em Gálatas, né? Depois você vai lá e veja se não é que todas aquelas características seguintes são dependentes do amor e características do próprio amor. O amor é a base. É aqui que começa. Então, eu quero te falar uma coisa que isso é um negócio que você precisa considerar. Você precisa considerar as suas intenções antes de começar a ajudar. E aí eu vou colocar uma situação problemática. Nem todas as pessoas que querem ajudar por amor ou querem ajudar por uma boa razão. Nem todas as pessoas. Por quê? Porque há pessoas que elas se sentem bem ao fazer alguma coisa, mas aquilo ali ela tem que controlar aquele negócio. Olha só, deixa eu ver se eu te explico aqui com um versículo da Bíblia. 1 Pedro 5,3 diz assim, é uma orientação que o apóstolo Pedro deu aos presbíteros da igreja, como eles deviam cuidar do rebanho de Deus, das ovelhas de Deus. Ele fala algumas coisas, e dentre essas coisas, várias coisas que ele fala que os presbíteros devem observar, ele diz assim, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. E aí, você precisa avaliar por que é que você quer ajudar. Porque tem pessoas que
assim, meio que validam a sua identidade, a sua utilidade, por alguma coisa que ela faz. Só que, na verdade, como é uma coisa meio doentia, não é uma coisa saudável, ela quer controlar a pessoa que ela está ajudando, e ela quer controlar os resultados, e ela começa a querer governar a vida da pessoa e se impor pessoalmente na vida da pessoa. Isso aqui é uma denúncia que eu estou fazendo, ou um ponto de observação. Por quê? Porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Nós temos sempre que checar qual é a minha intenção ao fazer o que eu estou fazendo. Será que porque é necessário, irmãos, você não ir para uma situação achando que você vai ter o controle. Olha, você não vai ter. A gente primeiro, por isso que começa no amor. Olha, o amor lança fora todo o medo. Eu vou me envolver com uma situação difícil, em amor, para a glória do Senhor Deus, porque eu quero agradar o Pai. Vou ajudar a pessoa usando a palavra de Deus, e eu sei que quem vai realizar alguma coisa, se alguma coisa boa acontecer, terá vindo de Deus, porque a promessa de Deus, primeiro, é que a sua palavra é poderosa. Segundo, que o Espírito Santo atua nessas causas. Então, se efetivamente alguma coisa acontecer, não fui eu. Então, se eu já tenho isso é uma salvaguarda, isso é uma tranquilidade para o conselheiro, porque você não tem obrigação de salvar as pessoas. Mas e se eu for conversar com ele e ele não me ouvir e ele tirar a vida mesmo assim? Não, e se eu falar com ele e ele não mudar de opinião e fizer pior? E se eu não souber o que falar? Meu irmão, se for seu filho, você não pergunta isso. Se for uma pessoa que você ama, você não pergunta isso. Você pergunta se for o outro, porque o outro dá para eu virar as costas. Dá? Para quem conhece a Bíblia, dá para virar as costas? E aí eu volto lá no começo. Os relacionamentos, eles são propositais. Ou você acha que você não nasceu japonês por acaso? Por acaso você nasceu? Você foi planejado, você conhece a Bíblia? Leia o Salmo 139, leia o João capítulo 1, você vai saber que Deus é um Deus de detalhes. Se você não conhecer a Bíblia, for gostar de astronomia, vai ver como que Deus é preciso nas coisas que Ele faz. Não existe acaso no universo, irmão. Vai haver acaso na sua vida? Não vai. Então, as pessoas que estão ao seu redor são para você aconselhar. Em amor, sem medo, porque você não vai realizar a obra, o Senhor Deus vai. Então, se você avalia como que você está e você vê que as suas intenções não estão boas, o que você faz? Não ajuda? Não, recalibre as suas intenções. Coloca no lugar. O aconselhamento, ele é de pecador para pecador. Eu sempre repito isso aqui, essa frase não é minha não, mas merece ser repetida. De pecador para pecador. Eu sou uma pessoa em tratamento constante, Deus está tratando com a minha alma. Eu posso me aproximar de você, eu sei o que é doer, eu sei o que é sentir, eu sei o que é perda, eu sei, eu posso me colocar ao seu lado, eu posso não saber exatamente qual é a sua dor, porque cada um tem as suas particularidades, mas eu posso saber o que é o sofrimento humano. Então, eu posso recalibrar então as minhas intenções e ajudar. A segunda característica que é necessária para você ajudar alguém é conhecer. Conhecer, e aí esse conhecer vai ter dois aspectos. O primeiro aspecto do conhecer é o seguinte: você precisa entender não somente o problema que está sendo apresentado, mas você precisa conhecer a história de vida daquela pessoa que você está abordando e qual é, aqui é o ponto,
qual é a relação que essa pessoa tem com Deus. Sabe, porque se não for assim, você vai ficar na superficialidade. Quando você conversa com uma pessoa, a pessoa te traz a casquinha da ferida, sabe? Ela mostra para você aquilo que está na superfície. O trauma que está por debaixo, o trauma que eu estou falando literal, né? A batida, como que foi, o que causou aquilo, isso não está, às vezes, na superfície. Às vezes a pessoa, e nós estamos tratando dessa questão das pessoas que desistem da vida, a pessoa está lá, não quero mais viver, pronto, e não quero falar, e não quero e tudo. O que é o problema? O problema é a pessoa desistindo da vida, ou até pensando em atentar contra a própria vida. Mas o que está por baixo? O que está por baixo é que é o verdadeiro problema. Então, não é só quem o socorro. É preciso socorrer uma pessoa que esteja intentando ou dizendo assim, eu vou ali, vou me matar. Então você contém essa pessoa. Segura ela, chama alguém da saúde, dá um jeito. Fica com ela, não deixa ela sozinha, toma a faca dela, tudo isso você faz. Mas essas coisas são o atendimento emergencial. A gente convive com pessoas, quantas pessoas não foram surpreendidas, porque convivia com uma pessoa e depois disse assim, eu não imaginava que essa pessoa faria uma coisa dessas. Por quê? Porque às vezes os relacionamentos são superficiais. E se o relacionamento é com um cristão, o cristão não pode só ficar tendo relacionamentos superficiais. Nós temos que colocar Jesus nas nossas conversas. Quando você coloca Jesus nas conversas, a conversa deixa de ser superficial. Ela começa a entrar mais para dentro da vida. Então, é preciso conhecer e ouvir atentamente. Ouvir. E o problema é que as pessoas não querem ouvir, elas querem pregar. Crente é um problema. Crente é o seguinte, o sujeito fala assim, não, porque eu tô assim, desanimado, com dificuldade de orar. Não, porque a Bíblia diz, orai sem cessar, porque não sei o que, já... Calma, a pessoa nem completou a frase. E aí a pessoa, se você é uma pessoa assim, muito afoita, tenha um pouco mais de paciência. Usa o tempo de escuta para acalmar seu coração, ore em espírito, fique ali, Senhor, me ajude a compreender o que essa pessoa está dizendo. O que ele está dizendo? Por que ele está dizendo que ele não está conseguindo isso? Para que você consiga fazer perguntas sábias e abertas. Você precisa fazer perguntas claras, pôr o dedo na ferida ali e não se esquive de perguntar. Como que você vai ajudar se você não souber? Se a pessoa não diz é outra coisa, mas se você não pergunta, é um problema. Nós precisamos perguntar, pedir a Deus, Deus me ajude a fazer as perguntas que eu preciso fazer e confirmar, ter a certeza, enquanto você está ali, que a pessoa que está falando com você, ela foi compreendida, ela percebeu que ela foi compreendida. Agora eu vou dar um exemplo bíblico aqui. João, capítulo 4, tem aquela conversa clássica de Jesus com a mulher samaritana. E no versículo 18, ele diz assim para a mulher, assim, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Bom, nós vamos ter um pouco mais de trabalho que Jesus na coleta dos dados, né? Jesus percebeu, sabia mais do que nós, claro. Mas a conversa inteira ali de Jesus com aquela mulher
vai demonstrar essa característica de Jesus. Primeiro, do amor, porque ele está conversando com a 15ª pessoa depois de ninguém, porque ninguém era melhor que aquela mulher, porque ninguém conversaria com aquela mulher. Vocês conhecem bem a história. Toda a situação leva a crer que era, assim, altamente improvável uma conversa, um interesse da parte de Jesus por aquela mulher. Tanto que quando ele pede água, ela fala assim, com sede, né? Não fosse com sede, se você tivesse seu próprio balde, você não falava comigo. Se você não depender de mim, você está pedindo água, é porque você precisa, né? Mas você gosta de falar contra os samaritanos, não é mesmo? O seu povo lá não detesta os samaritanos, os judeus não detestam os samaritanos, mas com sede todo mundo gosta de um samaritano. Tipo assim, meio que a conversa está por aí, a mulher está sangrando lá na alma. E Jesus não está interessado nem em beber água. Ele está interessado em salvar ela. Então, só que ele mantém uma conversa com ela, na qual ele toca na ferida. E esse, por incrível que pareça, parece ser um dos principais problemas ou dificuldades das pessoas que querem ajudar. Porque quando elas veem a ferida, ela não quer pôr o dedo na ferida. Porque todo outro lugar que você encostar, não vai acontecer nada, mas na ferida a pessoa vai gritar. Então, Jesus queria salvar e salvou aquela mulher. Ele teve paciência, amor, aproximou ali, e ele conhecia que Jesus conhecimento de Jesus é especial, mas a investigação, a conversa dele também nos inspira nessa busca por informação. O que é? Qual que é a história dessa mulher? Por que ela está aqui agora? O que é a vida dela? Então, no momento que Jesus toca, alguma coisa começa a mudar. Não de pronto, a mulher, ela só dá um passinho atrás. Ela estava na ofensiva. Aí ela dá um passinho atrás e fala assim, vejo que tu és profeta, então vamos ter conversas teológicas, que é um problema que a gente tem também. Vai aconselhar o irmão, e aí o irmão quer debater teologia com você, ele não quer receber, ele não quer avaliar a vida dele. A mulher, o que ela faz? Vejo que tu és profeta, tem um negócio do culto, que vocês defendem que é em Jerusalém, nossos pais serviam aqui, qual que é a sua posição teológica a respeito do culto? E o ponto não era esse, mas Jesus vai aprofundando ali. Então, nós precisamos, quando a gente fala assim, conhecer, eu preciso conhecer o ponto de vista daquele que está sofrendo, e esse é o começo do meu trabalho. Eu tenho que entender como que ele entende o que ele está vivendo. Por que você não quer viver? Por que você está agindo dessa forma? E ele vai dizer alguma coisa que às vezes ele nunca disse, ele nunca parou para pensar. Mas o ponto de vista do aconselhado ele é o começo do trabalho. Qual que é o ponto de vista? Mas não quer dizer que o seu amigo falou para você uma coisa, que aquilo que ele falou é a realidade. Aquilo é como ele está vendo, ou como ele está sentindo, ou no meio da dor, no meio de todas as questões que levaram ele a ter tanta confusão que ele já está desistindo até de viver. Pensa como que está a realidade para essa pessoa. Ela está muito distante da realidade, porque ela já está desistindo da própria vida. Então, o ponto de vista do aconselhado é o começo. Agora, o ponto de vista de Deus, aí é a segunda parte do conhecer. O ponto de vista de Deus sobre o aconselhado é a esperança e a chance que ele precisa. E você precisa conhecer a esperança, você precisa conhecer a Deus, para que você possa, então, expressar a Ele que há esperança.
ainda que não seja imediata, não seja instantânea, mas a esperança vem pela palavra de Deus. Então, à medida que você conversa e você ouve a pessoa, se você também conhece a palavra de Deus, você começa a fazer uma avaliação daquilo com a perspectiva do que é o coração humano e do que é a idolatria no coração humano, conforme a Bíblia diz. À medida que você ouve a história, o porquê, as intenções, a raiva, a dor, o que for que a pessoa está colocando, enquanto você está ouvindo, você começa a perceber onde estão os valores dessa pessoa, o que tem realmente valor para essa pessoa. Eu acredito que você saiba que a idolatria é possivelmente o principal problema do coração humano. E que idolatria pode ser qualquer coisa que nós valorizamos mais do que Deus, qualquer coisa, aí pode ser relacionamento, sucesso, conforto, dinheiro, poder, qualquer coisa que seja assim, isso aqui é o meu alvo, isso aqui que é a fonte da minha vida. E quando alguma coisa que não é Deus ganha o primeiro lugar na vida de alguém, Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Mas as outras coisas ficam concorrendo com Deus. E aí, de repente, a pessoa fala: quer saber? Vou colocar essa coisa aqui em primeiro lugar. E põe lá. Quando isso acontece, é um ídolo que foi criado no coração. E a pessoa se identifica com o seu Deus. E aí ela passa a viver em função daquele Deus. Aquilo se tornou Deus para ela. Ela pode não declarar verbalmente, mas a prática da vida dela demonstra o que ela realmente valoriza. É a prática, gente. Todo mundo sabe que... Por que a gente fica chateado com político? Muita conversa, pouca atitude. O que a gente quer ver? A atitude, não é? Por que tem problemas de relacionamento? Não está dando certo o relacionamento. Por quê? Às vezes tem muita conversa, muito eu te amo, mas pouca prática, pouca atitude. Então, a atitude revela alguma coisa sim. E a pessoa, não, mas eu estou me dedicando, estou a isso aqui, mas eu te amo. Não, pastor, ano que vem, até o ano que vem eu vou aí, porque agora eu estou aqui, mas sim, para a glória de Deus, que eu estou fazendo 1001 coisas aqui, e não tem... só você olhar as prioridades da sua vida, você vai saber o que está em primeiro lugar. Então, o que acontece? O coração da pessoa tem uma determinada orientação. E quando ela te falar, daqui a pouco eu vou dar um exemplo prático, vai ficar mais fácil. Quando ela fala do que ela está doída, o que é realmente o problema que ela está sentindo, você vai perceber o que é que está em primeiro lugar na vida dela. E aí, depois desse conhecer, que se trata muito de ouvir, vem o falar. Aí que vem o falar, sabe? Nós falamos a palavra de Deus, não opinião pessoal. No pessoal, nós solidarizamos, a gente chora com os que choram, a gente acolhe. A pessoa cometeu um erro terrível, mas é uma pessoa que está sofrendo agora até consequência do erro que ela cometeu. Então, a gente acolhe, solidariza de pecador para pecador, não querendo jamais estar naquela situação, mas
a nossa palavra, ela tem que ser aquela palavra temperada com sal, né? Com sal da palavra de Deus. Então, nós vamos confrontar amorosamente a pessoa e o objetivo é levar a pessoa ao arrependimento. Porque com Deus as coisas começam no arrependimento. Agora, o arrependimento é diferente de remorso. E nós precisamos ajudar as pessoas a sair, às vezes, de um ciclo de remorso e ir para o arrependimento. O que é o remorso? O remorso é aquilo que a pessoa tem quando ela reconhece que ela fez o errado, mas como ela vê que ela não tem como consertar aquilo que ela fez, ela continua assim no erro dela e vai até o caminho da morte, como Judas. Qual a diferença entre Judas e Pedro? Judas entregou Jesus? Entregou. Estava até previsto que ele entregaria. Entregou. Ele se arrependeu? Não, ele teve sentimento de culpa. Ele sentiu culpa. Por que ele não se arrependeu? Porque arrependimento é mudança de direção. Ele não mudou de direção. Ele tentou consertar do mesmo jeito que ele fez. Ele vendeu Jesus, ele quis devolver as moedas. Com coisa que o pessoal fosse querer as moedas de volta. Não podemos ficar com Jesus. Não. Então me dá minhas moedas aqui. Toma Jesus aqui de volta. Não, sabe, porque o negócio é meio louco mesmo. Então, o remorso, ele é destruidor. A pessoa continua fechada em si mesma e numa questão assim de que eu tenho que resolver. Eu tenho que resolver. E como eu não resolvo, mas eu fico com a culpa e a culpa destrutiva vai levar à destruição da pessoa. O arrependimento é aquilo que Pedro vai experimentar, porque Jesus vai chamar Pedro quando ele desistiu de ser apóstolo. E vai dizer: Pedro, você me ama? Eu falo: eu te amo, Senhor. Cuida das minhas ovelhas. Você me ama. Então, assim, Pedro vai ser convencido pelo amor, porque ele foi perdoado por Jesus. Então, o arrependimento ele teve. E ele até pensou em fugir, mas o amor de Jesus o reconduziu. Então, quando você aborda uma pessoa com remorso, você deve falar: olha, tipo assim, não, você não tem que pensar nisso, não. Não, você tem que pensar nisso, sim, realmente. Foi errado a sua atitude, mas o caminho de Deus é assim, ó, Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores. Ele morreu por pecadores, como você e como eu. E você precisa sair do remorso e apenas se arrepender e aceitar o perdão de Deus na sua vida e aceitar a transformação que Deus quer fazer na sua vida. É isso que vai mudar você. Então, sair do remorso e ir para o arrependimento. O objetivo do aconselhamento não é levar a pessoa a se sentir bem imediatamente. É preciso fazer o trabalho completo, é preciso levar a pessoa a uma transformação verdadeira. Sabe, os amigos estão tudo aí dando tapinha nas costas uns nos outros, aí, enchendo a cara junto, e no outro dia os problemas estão piores ainda. Essa empatia no sentido de, tá bom, não, todo mundo erra mesmo. O camarada vai, faz o errado em casa e está lá discutindo, xingando no boteco, e o outro está lá, não, você tem razão mesmo, se fosse eu também tinha feito. E o problema só piora. Agora, ouvir e acolher é importante, traz a redução da tensão, né, traz conforto emocional, mas o conselheiro trabalha com queda e redenção. Olha, todos nós caímos, todos nós somos pecadores, mas existe alguém chamado Jesus Cristo, ele é o Redentor. Ele redime pessoas caídas, ele redime pessoas quebradas, ele redime pessoas frustradas, ele dá um novo começo para uma vida. E isso faz toda a diferença. Então, o que é importante que não aconteça, e às vezes acontece, e onde às vezes o aconselhamento bíblico costuma falhar,
Não é o aconselhamento que falhou, mas o conselheiro. É por causa de uma infidelidade do conselheiro em botar o dedo na ferida por temor de homens, que é um pecado que às vezes o conselheiro tem. Ele quer ficar bem com todo mundo. Ele quer ser a boa pessoa. Ele quer ser joia. Então tem aquela pessoa que é super acolhedora, mas que não resolve, não ajuda ninguém. Porque ele acolhe, fala bem, abraça e tudo, mas ele não confronta. Nós precisamos de confrontação, irmãos. Se nós temos amigos, os amigos estão aí para confrontar. Mas confrontar como? No padrão da palavra, com amor. Começando tudo com amor, lembra? Então, a abordagem de Jesus é assim, amor e verdade. Você viu ele com a mulher samaritana? Vou dar aqui um exemplo prático, tirado da nossa conversa da semana passada. Semana passada, falando sobre trate o seu coração, ainda no Razões para Viver, eu disse, pergunte, ouça a sua dor, o que a sua dor está dizendo? O que ela está falando para você? E aí eu vou tirar um pouquinho daquilo que eu falei na semana passada para dar um exemplo prático. Agora eu quero que você se coloque na situação. Eu vou conversar com uma pessoa, ou eu estou conversando com uma pessoa, e ela acabou de me dizer assim, eu queria estar morto agora. É uma coisa que eu queria estar morto. Ela pode dizer isso de uma forma enfática, ela pode dizer isso de uma forma sutil, viver não vale a pena, né? Ela pode dizer de várias formas, você identificou que ela está desgostosa com a vida, tá? Então vamos imaginar, eu vou ajudar um amigo, uma amiga, e essa é a situação. E lembra que eu fiz a pergunta? O que a sua dor está dizendo? Por que você pensa assim? Por que você gostaria de estar morto agora? Talvez a pessoa te responda porque ela tem medo. Ela não vai te dar uma resposta prontinha do jeito que eu estou falando aqui. Mas ela vai expressar talvez um medo de fracassar, um medo de ser exposta, um medo de perder alguém amado, um medo de ser abandonado, um medo de não ter o controle, uma falta de esperança quanto ao futuro. Olha, eu já tentei muitas vezes, eu só fracasso, eu perdi alguma coisa, né? Eu perdi muitas vezes, eu busco uma coisa que eu nunca consigo e eu já perdi a esperança. Que ídolo que está se escondendo por detrás do desejo dessa pessoa? Que tem um ídolo escondido atrás disso aí? Se esse indivíduo que falou essas coisas para você fosse traduzir esse sentimento numa oração, o que ele estaria dizendo a Deus? Depois que você conversou, ele falou, por quê? Não, porque eu fui traído, abandonado, não deu certo o trabalho, e nunca dá, e estou endividado, e não sei o quê, e meu filho, e não quero viver. Tá bom, vamos fazer uma coisa agora? Tô falando para você fazer isso não, tá? É um raciocínio, tá? Se a gente transformasse isso que você acabou de me dizer numa oração, o que você estaria dizendo para Deus? Vamos fazer o seguinte, porque se você morrer, você vai encontrar com Deus, né? Vamos fazer o seguinte, vamos falar com Deus agora, o que você está dizendo para Deus quando você diz todas essas coisas? Você está dizendo assim, Deus, eu não aceito que as coisas estejam fora do meu controle.
Então eu vou controlar o que eu posso, que são as minhas emoções. Eu estou com raiva, as minhas emoções vão ser hostis contra o Senhor, porque o Senhor não merece adoração, porque o Senhor trabalha muito mal. Porque todas essas coisas que eu mencionei aqui, eu pedi para o Senhor. Ou eu joguei pedra na cruz? Eu sempre contei com Deus. Como assim que o Senhor não fez? O Senhor é ruim de serviço. Se a pessoa pensar um pouco, ela fala assim, peraí, eu não posso falar umas coisas dessas com Deus, não? Por quê? Porque elas são injustas. Por que elas são injustas? Porque Isaías 40, 12, 13 diz assim, quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e outeiros em balanço de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Quem ensina Deus alguma coisa? Será que nós podemos fazer esse questionamento? Meus irmãos, porque quando alguém está insatisfeito a esse ponto, ele manifesta nada menos do que a vontade de ser Deus. Quem é que tem o controle de tudo o tempo inteiro? Deus. Ah, mas as coisas não foram bem para mim. Você precisa... Aí tá, primeiro ponto é o erro, é o desvio. Sabe por que você está errado? Porque você está querendo de você, ou para você, algo que não diz respeito a você. Tudo tem que dar certo. Não, pelo menos meia dúzia. Você vai fazer a ordem, então? Você vai colocar as suas predileções, não é? Nós precisamos entender, irmãos, e as pessoas precisam entender, que nós somos criados e que Deus sabe muito bem o que Ele está fazendo. E quem conhece a Cristo sabe que a história humana não termina na morte. E nem é somente assim, olha, se eu terminar a vida com dinheiro no banco, com um sítio, uma casa na praia, dinheiro para viajar, e vai terminar a vida. Você esqueceu dessa parte? Terminar a vida, gente. A vida passa e nós voamos. Se a nossa esperança tiver só nesses poucos tempos de vida que tem aqui, se o valor da nossa vida está só aqui, então, gente, é uma perda de tempo. O valor da nossa vida está em Deus e na vida eterna que nós temos com Ele, no propósito eterno de Deus. E Deus, Ele tem um caráter tão maravilhoso que eu posso confiar quando Ele diz que Ele vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. E outra coisa, talvez eu que seja uma pessoa tão exigente e eu gosto das coisas do meu jeito. Então, assim, às vezes eu estou infeliz com a minha mulher porque ela não faz o que eu quero. Eu estou infeliz com minha filha porque ela não faz o que eu quero. Mas quem disse que todo mundo tem que fazer o que eu quero? É porque o que eu quero é o certo, é Deus. Quem é essa pessoa que o que ele quer é o certo? É Deus. Então, é por isso que o conselheiro precisa ter a certeza de que tem um problema de idolatria sempre batendo no coração de todos nós. Sempre tem um quezinho de, eu não fui servido como eu devia, eu não recebi tudo que eu merecia. E quem que não me deu? Não me deu, foi minha mulher, foi meus irmãos, foi o mundo, foi Deus. Esse é o desvio. Mas, quando nós conhecemos, quando você apresenta então, olha, o problema é esse, mas qual que é a solução do problema? A solução do problema é nos submetermos à vontade do Senhor. Irmãos, sabe por quê? Porque esse Deus se apresentou a nós como sendo quem? Pai. Foi por isso que Jesus disse, se vós
que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo, que é o melhor que tem. O Senhor Deus, você pode descansar nele. Então, conduzir a pessoa à esperança nele e à mudança de atitude, porque é pecado, falta de contentamento, é um posicionamento em relação à vida pecaminoso, que precisa de mudança. E por fim, a última, a mais complexa e a que eu vou menos falar dela, é fazer. Não se resume em palavras. Ajudar, aconselhar, não se resume em palavras. Parece meio que volta ao início, porque envolve ações. Uma coisa é aquela ideia de eu sento aqui, tem uma mesa entre mim e você senta, você fala, eu falo, tchau, problema seu. A vida cristã é envolvimento, relacionamento. A gente precisa de mais proximidade. Às vezes a pessoa, ela não precisa só ouvir qual é o problema, ela precisa ser ajudada a dar os passos que são necessários para ela conseguir a mudança. Não é fácil, é por isso que o discipulado é tão importante. E o aconselhamento, ele muito se parece com o discipulado nesse aspecto, porque o discipulado é ensinar a pessoa. Eu diferencio no seguinte: o discipulado é quando alguém deseja seguir a Cristo. Se alguém deseja seguir a Cristo e chega aqui nessa igreja e fala assim, eu desejo seguir a Cristo, nós vamos ensinar você, vamos colocar você numa classe, vai ensinar você várias coisas, você vai aprender. Vai ter aquele ensinamento padrão. Alguém pode discipular você respondendo dúvidas e te ajudando a compreender aquele passo a passo, aqueles novos conhecimentos que você está recebendo. Isso é discipulado. Mas quando a gente aborda uma situação específica como essa, olha, na verdade eu quero morrer, ou eu estou ansioso demais, ou se aborda um problema específico, aí é aconselhamento, porque você vai tratar de uma questão, vai ver o que é que está acontecendo, qual que é a raiz daquele problema e vai levar a pessoa à mudança. E é preciso então acompanhar essa pessoa. Se ela está conseguindo dar os passos, é preciso dar suporte de oração a essa pessoa, ajudar ela a ter as medidas práticas para a mudança. Então, meus irmãos, amar, conhecer, falar, fazer, nenhuma novidade para você, não é mesmo? A questão não é que seja difícil. Eu disse, vem aqui para a gente conversar sobre como você pode ajudar um amigo. Aí você falou, puxa vida, eu vou lá porque precisando aprender, ajudar um amigo. E aí você descobre, mas isso aí tudo eu já sabia. Porque o problema não é esse. Não é não saber. Na verdade, nós temos em Cristo o modelo perfeito. Você sabe essas coisas, você sabe como o Senhor Jesus fez, você sabe como os discípulos fizeram. Você, às vezes, é que acha que você não é capaz. Ou, pior, que não é com você, que não é problema seu. Quando eu digo não é problema meu, eu estou pecando contra a minha família da fé, estou pecando. O problema é nosso. Eu não sou o Salvador, não tenho como resolver, mas eu faço parte. Agora, o problema não é o quanto é difícil, o problema é o quanto eu estou disposto a seguir a Cristo nessa atividade em que eu estou ali atuando e tem 12 falando comigo assim, vem cá comer. Come, mestre. Lembra? Jesus conversando com a mulher, e aí ela vai e ele diz, come, mestre. Ele falou, uma comida tenho para comer a qual vós não conheceis.
Então, essa dedicação, e aí Jesus já não estava mirando mais só nela, mas em toda aquela cidade, é isso que às vezes nos falta e não pode nos faltar. Nós precisamos pedir a Deus que pelo Espírito do Senhor gere em nós essa compaixão, para que a gente possa se aproximar das pessoas sem medo, com todo o amor de Cristo, conhecendo, buscando conhecer a pessoa, mas conhecendo a Jesus, falando as palavras de Deus e estando pronto a fazer o que for necessário para ajudar aquela pessoa que está recebendo a palavra a mudar de direção e a ter esperança em Cristo. Você pode ficar de pé, por favor, e a gente podia orar por isso? Os nossos relacionamentos são oportunidades de servir e de ministrar. Eu queria que você fechasse os seus olhos e pensasse nas oportunidades que estão próximas a você. Quais as oportunidades você tem com seus filhos? Quais as oportunidades que você tem com as pessoas com as quais você convive? Você está desperdiçando o tempo? Você poderia fazer algo melhor? Você podia usar melhor os seus relacionamentos? Será que se você desse mais tempo, ouvisse, conversasse mais, você saberia mais? Poderia ajudar mais as pessoas? Vou pedir ao Senhor que nos ajude e que nos use. Senhor Deus, nós te bendizemos e nós nos submetemos a Ti, Senhor Deus. E nós pedimos que o Senhor nos dê a graça de servirmos como o Senhor serviu. Ó Deus, há tantas pessoas hoje padecendo, Deus, e estão presas numa armadilha emocional terrível, Senhor Deus, de autocomiseração, de pena de si mesmo, ó Deus, de revolta contra tudo, contra todos, Senhor Deus. São armadilhas, Senhor Deus, que pegam pessoas como eu, qualquer um pode teoricamente cair numa armadilha dessa, mas nós pedimos que o Senhor nos liberte, traz libertação, Senhor Deus, para as pessoas. Eu peço ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia e faz de cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui verdadeiros conselheiros, amigos de verdade, Pai, porque o amigo se importa. Ó Deus, dá-nos o Teu amor, ajuda-nos, Senhor Deus, a falar as palavras do Senhor. Ó Deus, dá-nos o conhecimento que nós precisamos dessa palavra e, pelo Espírito do Senhor, o discernimento para compreender as dinâmicas do coração das pessoas e ajuda-nos a fazer, Pai, o que for necessário para ajudar a pessoa no processo da mudança. Eu peço que o Senhor abençoe assim a nós como igreja, Senhor Deus, a todos que estão aqui, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós agora e sempre. Amém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.